Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos, amém? Hoje o Senhor nos deu Jeremias, capítulo 35, e eu vou ler versículos alternados. Queria, antes de começar, falar com os irmãos que primeiro a gente ora, depois o Senhor indica qual é o texto. O texto nunca é por conta de uma situação que está acontecendo, nunca é por conta de que viu alguma coisa e precisa chamar a atenção. Nunca é a respeito disso. É a respeito daquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Então, a gente ora e o Senhor mostra o capítulo. E hoje o capítulo já falou comigo e continua falando comigo. E eu vejo isso com muita força, né? Jeremias capítulo 35, eu vou ler versículos salteados, porque é grande. Eu vou começar com o versículo 2. Vá à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maséias, filhos de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casas. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda em todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando, obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fazemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Agora o versículo é o 13. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitares a instrução para ouvirem as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Amém. Esse texto aqui fala, né? O Senhor fala para Jeremias, para que Jeremias mostre ao povo de Judá que existia uma tribo, a dos recabitas, que obedeciam ao patriarca deles, a Recabe e a Jonadab. Jonadab era filho de Saul. E muitos anos depois, muita coisa, tipo mais de 200 anos depois, vem Jeremias, né? E fala para aquele povo, né, que os filhos dos recabitas oferecem aos filhos dos recabitas vinho dentro do santuário para que eles bebessem vinho. E eles disseram, não, eu não bebo vinho. Nós não bebemos vinho, nem nós, nem a nossa família, não só vinho.
nós não construímos casa, nós também não plantamos. Porque o nosso pai, lá atrás, nosso pai, né, o patriarca da família, disse para que nós não fizéssemos, e nós não fazemos, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas mulheres. E o Senhor diz para aquele povo, através de Jeremias, o seguinte: vocês estão vendo os recabitas? Eles cumpriram com aquilo, obedeceram com aquilo que o pai deles disseram. Mas eu falo a vocês, de dia e de noite, tenho falado a vocês e vocês não têm me dado ouvidos. Se vocês me dessem ouvidos, o Senhor diz aqui, e se vocês me dessem ouvidos, vocês comeriam o melhor dessa terra, mas vocês não me dão. Aqui, ó. E assim ficareis na terra e que vos dei, e a vossos pais, e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Se vocês me obedecessem, vocês ficariam na terra que eu te dei, vocês usufruiriam daquilo que eu te dei, mas vocês não querem me obedecer. Vocês querem viver cultuando outros deuses, cultuam ao Senhor. Eles cultuavam ao Senhor, mas eles tinham outros deuses, outras prioridades. O que o Senhor quer nos dizer hoje, né, para a igreja? A igreja cultua o Senhor, a igreja ama o Senhor, mas o Senhor está falando aqui que a igreja está cultuando outros deuses. O que são deuses? São outras prioridades. O que a sua cabeça pensa? O que é a prioridade no seu pensar, no seu pensamento? É a vida eterna ou é o mundo secular? O que você hoje tem como prioridade? Nós temos que viver sabendo que a prioridade é a vida eterna, é o que o Senhor fala aqui durante toda a Bíblia. A prioridade é a vida eterna. Nós temos que viver de maneira que nós honremos a Deus, nós glorificamos a Deus e que a vida eterna é o principal. Assim as pessoas têm que olhar para nós, sabendo que nós temos aonde ir, nós temos o dia seguinte. Nós não podemos viver o hoje, aqui, agora. Nós temos que viver sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. E eu olho para o amanhã sabendo que a vida eterna me espera. E tudo que eu fizer hoje vai espelhar naquilo que eu tenho ali para a vida eterna. Ou para a maldição eterna. Isso é uma escolha nossa. Mas as pessoas vivem no que eu vou comer, no que eu vou vestir, aonde eu vou morar. Eu tenho que resolver o problema desse meu esposo, eu tenho que resolver a minha esposa, eu tenho que resolver o problema dos meus filhos, eu tenho que resolver o problema da minha parentela. O Senhor fica. Se eu tiver um tempo, eu leio a Bíblia. Se eu tiver um tempo, eu vou à igreja. Se eu tiver um tempo, eu oro. Eu oro sim, eu oro todo dia. Mas eu oro sem entrega. Eu oro pedindo a Deus para que o meu dia seja bom. Eu oro a Deus pedindo que tudo se resolva nesse dia. Eu oro a Deus cultuando Ele, ou oro a Deus como se Ele estivesse me servindo? Como se Ele fosse meu serviçal. Eu oro a Deus como Jesus Cristo sendo meu Salvador, mas Jesus Cristo é meu Senhor? Jesus tem que ser meu Senhor e Salvador. Eu tenho que me entregar ao Senhor Jesus de forma completa, sabendo que Ele vai prover tudo aquilo que eu necessito, sendo que eu estou entregue a Ele. É seu propósito? É o propósito do Senhor que eu faça isso? É propósito do Senhor que eu faça aquilo? É propósito do Senhor? É viver em propósito. É de propósito em propósito. É isso que o Senhor está falando aqui conosco. É sobre fidelidade e sobre obediência. É sobre ser fiel. Lembram dos filhos de Zadok? A promessa que o Senhor tinha para os filhos de Zadok porque eles foram fiéis?
Veja a casa dos recabitas, o Senhor fala, o Senhor dá exemplos para nós. Existe uma falta, né, que hoje em dia a psicologia nega, que a gente mostre outras pessoas como exemplo. Não, exemplos são para serem seguidos. E aqui está aqui os recabitas, Zadok, são aqueles que o que está fazendo para dar certo? Vamos nos espelhar naquilo que está sendo feito para dar certo. O que está dando certo? O que está dando errado? Então, isso são muitas coisas que a Bíblia nos dá e nos mostra de exemplo, de conhecimento. O que Deus quer? Deus quer que a gente siga toda a sua lei, aquilo que são as ordenanças do Senhor, todos os teus preceitos, tudo aquilo que está aqui. Ele quer que nós nos debrucemos, que a gente perca tempo analisando, vendo a palavra, nos confrontando com a palavra de Deus. Porque as pessoas vivem como se lá fosse a vida eterna lá, longe. A vida eterna não está lá longe. A vida eterna está agora. Eu estou me preparando para me encontrar com o meu noivo. É a noiva ataviada. É a noiva mostrando quanto vale a pena se arrumar para esse noivo. Ela se pinta, ela arruma o cabelo, ela arruma a sua roupa. Como? Olhando aqui, olha, a palavra do Senhor Deus. É assim que a noiva se prepara para se encontrar com Jesus. Ele não é só mais aquele ali passante que está passando ali na esquina, não, ele é seu noivo. Ele é seu noivo e deu a vida por você. E ele tem muito para lhe dar e para lhe oferecer. E eu vou ler para vocês Mateus capítulo 6, que ele fala no Sermão da Montanha. Ele fala aqui no Sermão da Montanha. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está o vosso tesouro? No Senhor Jesus ou nas coisas da vida? Mas eu estou perdendo a minha casa, estou perdendo a minha família. O que eu vou fazer? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor cuida daquele que se aproxima dele, e cuida com zelo. Com zelo. O que somos nós se não for o Senhor? Se não for a obediência ao Senhor, se não for a fidelidade ao Senhor? O que seríamos de nós? Aí a gente diz, eu não sei se eu vou abrir o olho amanhã. Pois é. Amanhã a gente pode estar na vida eterna. Então, hoje eu preparo o amanhã. Hoje eu amo ao meu Senhor. Hoje eu faço a obra do meu Senhor. Hoje o principal pensamento é o meu Senhor. Temos as questões para resolver da vida secular? Sim, temos. Elas serão resolvidas. Eu coloco nas mãos do Senhor as questões. Eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou trabalhar e vou resolver. Mas o meu pensamento permeia o Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim eu entrego essa palavra à igreja e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, amém.